Depois de morrer como um espadachim fracassado, ele Saia reencarnou. daí agora. O que é isso? Você foi demitido. Como assim eu fui demitido? O patrão te demitiu e a partir de agora, eu que vou narrar todos os resumos desse webtoon. Mas o pessoal prefere a minha voz. Vá direto para o RH. Eu vou procurar os meus direitos. Perdão pessoal, vamos voltar ao resumo. Depois de morrer como um espadachim fracassado, ele reencarnou no passado e conheceu o dragão lendário de seu clã. E agora ele vai partir para a casa principal de sua família. O prota está saindo do castelo da tempestade e no caminho começa a nevar muito. De repente a carruagem para os guardas do prota fala que é uma emboscada e o prota fala para eles saírem da carruagem e fala que provavelmente um dos guardas dele é um traidor. E fala que deve ter algum tipo de dispositivo dentro da carruagem. A Gilly diz que entende como serva dos Runkandel deve proteger o prota mesmo que ela seja um pouco bruta. Assim ela pega o prota e salta da carruagem. Enquanto eles estão fugindo o prota fala para ela ir até os guardas pois precisa checar uma coisa. Ele fala que aqueles que estavam atacando eles podem na verdade ser os aliados deles. Se as pessoas que armaram a emboscada estavam mirando no prota, no momento em que o prota saiu da carruagem era o melhor momento para matar ele. O prota vê um homem com outras pessoas e fala que eles são membros de clãs e mercenários. Eles veem o prota e a Gilly e o homem fala que foi contratado para proteger o prota. A Gilly pergunta para os inimigos quem são eles. Mas um deles fala que nunca responderia um cão dos Runkandel. A Gilly pergunta o que fazer com ele e o prota fala para matar um e trazer o braço do outro para ele. Assim a Gilly avança e a batalha começa. A Gilly fala que o mestre dele subestimou demais seu oponente, e fala que para se tornar uma babá dos Runkandel a pessoa precisa ser uma artista marcial acima da 7ª estrela. E o prota fala que para assassinar um filho dos Runkandel eles deviam ter enviado 4 cavaleiros de 8 estrelas. O homem derrotado avisa eles que isso vai ser o início do fim da era dos Runkandel. O prota fala que quer que isso aconteça e fala que ele quer que a era de Jin Runkandel chegue. O homem de repente grita glória ao grande Zipel. O prota ouve esse nome e pensa que eles são o clã de magos que dominam a metade do mundo, e que eles são o completo oposto dos Runkandel pois os Runkandel almejam o topo da esgrima, já eles são os que almejam o topo da magia. E há 1000 anos quando o primeiro patriarca morreu, Zipel forçou um pacto humilhante com os Runkandel, que proibiam a magia, e devido a esse pacto os Runkandel tiveram sua magia selada, e para os Runkandel os Zipel eram literalmente um inimigo de 1000 anos. Com isso o prota chega à conclusão que o homem é um seguidor dos Zipel. O prota fala para Gilly se livrar dele pois não vale a pena interrogar ele. Assim corta para Gilly confirmando que o serviço foi feito. O prota chama o líder dos mercenários e fala que o clã Runkandel vai agradecer ele generosamente pelos feitos dele. O homem percebe que o prota não é qualquer um e fala para os outros mercenários tomarem cuidado com o que vão falar a partir de agora. No caminho a Gilly pede desculpas por não ter percebido a emboscada e o prota pensa que ela também foi a babá dele na vida passada e que ela foi subestimada pelo clã por conta de o prota não ter talento. Porém ela nunca culpou o prota uma única vez. No dia que ele foi exilado dos Runkandel ela foi exilada junto com ele. Ela pediu desculpas por não ter conseguido servir adequadamente o prota. No presente o prota fala para ela não se desculpar e que isso é uma ordem. O prota fala que ela é a única cavaleira guardiã que ele tem e que se ela se apegar a coisas tão pequenas ela terá problemas no futuro. Ela fala que vai dar o seu melhor para se corrigir a partir de agora. Corta pro prota em uma pousada caindo no sono. Enquanto tá dormindo ele ouve um barulho e quando ele olha tem um gato na janela. Ele olha pro gato e pensa que deve ser o Murakan pois os dragões são capazes de se transformar para se disfarçarem. O prota abre a janela pro Murakan entrar e fala que está surpreso pois achou que ele ia se transformar em um servo. Mas o Murakan fala que se fizesse isso os cavaleiros perceberiam na hora. De repente a Gilly entra no quarto e pensa que o Murakan está atacando o prota e parte para cima dele. O Murakan pensa que essa é a Gilly e fala que finalmente se encontrou com a torta de morango. E ela fica confusa. O prota então apresenta a ela o guardião dos Runkandel, o dragão negro Murakan. Ela pede pro Murakan a perdoa-la. E o Murakan fala que irá perdoar a preciosa torta de morango dele com prazer. Ela pergunta por que ele tá chamando ela de torta de morango. E ele fala que é porque ela faz as mais perfeitas e incríveis tortas de morango. Com isso o prota explica tudo sobre o contrato com Solderet.
magia e sobre o Murakami para ela. Ela fica muito feliz por isso e o prota fala para ela não revelar pro clã que o Murakami despertou e ela diz que não vai falar nada. Corta para o prota no portão de transferência se despedindo dos mercenários. Então o prota entra no local de transferência. Enquanto ele estava sentado, de repente ele vê um membro do clã dos Zippel, e ele se senta na frente do prota. Ele vê o gato e tenta fazer carinho nele, mas o gato é o Murakami e ataca ele. Apesar disso, ele se apresenta pro prota dizendo que é Beradin Zippel. O prota olha para ele e pensa que ele no passado do prota era um mago genial e um forte candidato como futuro patriarca Zippel. Eles conversam e depois de conversar o prota chega à conclusão que ele fala demais e pede para ele ficar quieto até eles se teletransportarem. Assim o teletransporte fica pronto. Durante o teleporte o Beradin fala para eles se encontrarem novamente, mas o proa fala que não. Nunca mais ele quer ver ele novamente. Corta para o prota enfim na casa principal do clã Hunkandel, e mostra o Jardim das Espadas. Nos é explicado que apenas aqueles com conquistas que contribuíram para a prosperidade de Hunkandel é dada a chance de colocar a espada no Jardim das Espadas, e que é um jardim que simboliza o sonho e honra de todos os Hunkandel. Corta para o prota se encontrando com sua família. O prota fala com sua mãe e ela vê que o prota tem um gato. O pai pergunta se ele foi pego na rua, e o prota fala que adotou ele. A mãe pergunta qual é o nome dele e o prota diz que é Nabi Hunkandel. Um dos irmãos do prota fala que é errado dar o nome de um Hunkandel para um vira-lata. O pai pergunta pro prota por que ele deu o nome de um Hunkandel para um gato. O prota fala que foi para que ele seja o responsável por ele, pois foi a primeira vida que ele adotou. Ele sente que o nome dele deve carregar um grande peso. O pai fala que é interessante que o prota tem um grande talento para fazer inimigos. O prota concorda e fala que ele tem grande talento para matar os inimigos dele. Assim corta e se passa 4 anos. O prota tá com 14 anos e é um cavaleiro de 2 estrelas. Mostra o prota sentado comendo junto de um amigo chamado Belo. O prota pensa que o Belo vai ser desclassificado durante o treinamento e expulso do treinamento. O prota fala que ele é desprezado porque ele sempre fica divagando quando tá falando, e fala para ele arrumar a postura e ter orgulho. O prota pensa que ele foi expulso do clã por ser muito dócil. Ele pensa como alguém dócil foi parar no clã Iron, um clã diferente de espadachins, e se tornou o cão leal do Império Vermont, se tornando um assassino em massa sem piedade. Ele pensa que ficou chocado quando soube que ele se matou depois de um tempo. Ele pensa que não pode deixar Belo assim. Corta para o prota se preparando para um treinamento de luta e o instrutor do treinamento fala que a mãe do prota disse que se ele derrotar todos os top 10 de hoje, ele poderá iniciar um treinamento intermediário no ano que vem. O prota fica feliz, mas vê que o Belo tá nervoso. Porém o prota pensa que isso não é nada demais já que ele vai garantir que ele não seja expulso. Assim as lutas começam e o prota pensa que só precisa derrotar 2 pessoas para quebrar seu recorde de 8 pessoas derrotadas de forma seguida. Então aparece a próxima oponente do prota que é a Mesa Milcano. O prota pensa que ela é uma guerreira de elite que vai completar o treinamento e se tornar uma cavaleira guardião no futuro. Eles se preparam e assim começa a luta. A luta acaba e o prota fala que foi uma ótima luta. Ela fala que vai treinar mais e um dia derrotar a ele. Mostra o prota terminando de derrotar todos os top 10. O instrutor aparece e fala que o prota vai conseguir as aulas intermediárias ano que vem. Mas o prota fala que quer enfrentar mais um oponente. O prota grita o nome do Belo e fala que quer lutar contra ele. Eles se preparam e o prota parte para cima dele. As pessoas veem que o Belko está usando aura e falam que isso é proibido, mas o prota ordena que eles mantenham tudo o que viram em segredo e o instrutor concorda. Assim a luta recomeça.
A luta termina e o Prota fala para ele que ele não pode sobreviver nesse treinamento sendo gentil e só se pode mostrar gentileza quando você é mais forte. E ele pede desculpas por todo mundo por serem duro com ele. Corta para o Cavaleiro Khan contando tudo isso que aconteceu para o Patriarca. O pai do Prota ri e fala que então essa vai ser a crença do Prota enquanto trilha o caminho de um dominador ele vai cuidar dos fracos. Ele fala que vai checar se essa crença tem algum valor. E manda o Khan falar pro Prota que ele vai receber a primeira missão. Corta pro pensamento do Prota dizendo que ele foi reconhecido como um cavaleiro de 3 estrelas com 15 anos. E quando ele passar para a classe intermediária, ao invés de espadas de madeira, você tem que usar uma espada de verdade que seja boa para você. O Prota fala que a irmã dele Luna pediu para escolher a espada para ele. A Luna surge com uma espada gigante e o Prota fica confuso. Ela pergunta se ele gostou. Ele agradeceu, mas disse que ela não parece certo para ele. Ela fala que entende e diz que foi uma piada. Ela fala que vai mostrar outra espada pro Prota e leva ele para outro lugar. Ela pega uma espada e fala que pensou que já que ele escolheu a Bariza no ritual de seleção, essa espada seria a melhor. O Prota pensa que essa é a espada irmã da Bariza que o primeiro patriarca usou, a Bradamante. O Prota fala que gostou da espada e fala que ela é uma espada que os outros irmãos também querem, por ela ter escolhido para ele. Ele não sabe como pagar, mas ela diz que não precisa pagar. Corta pro Prota mostrando sua nova espada pro Murakan, mas o Murakan fala para ele guardar isso pois ainda falta controle de energia espiritual para ele controlar ela. Mas o Prota fala que pode usar assim mesmo. Então o Murakan fala que ele só vai poder usar quando ele tiver energia espiritual no nível de 3 estrelas. De repente a Gilly entra na sala e fala que o instrutor do Prota atribuiu a primeira missão do Prota. O Prota vai até o instrutor e o instrutor fala que uma missão foi atribuída ao Prota e a outros 9 cadentes iniciantes. O Prota vai conduzir essa missão ao se dividirem em 2 grupos. Ele fala que é uma missão de escolta ao redor da fronteira sul do Reino Zan. O Prota fala que o Reino Zan é perto da terra dos Homens Bestas e a área é marcada perto do território da tribo do Lobo Branco. E ele pensa que isso é uma missão muito difícil para cadentes iniciantes. O Prota chega à conclusão que isso é um jeito do pai dele testar ele. Ele fala que vai mostrar pro pai que sua crença não vai vacilar. 4 dias se passam e o Prota está dando as ordens para o seu grupo. Enquanto o Prota está vendo um mapa, o Belope aparece e fala que uma das divisões dele foi atacada. O Prota fala para todos se prepararem para sair e pergunta a situação para o Belope. O Belope diz que a segunda divisão se dividiu enquanto fugia e um dos que escaparam chegou ao acampamento deles e reportou isso. Com isso o Prota parte para o resgate. O Prota acha os inimigos e fala pro Belope fechar os olhos por 2 segundos e derrubar o inimigo que está à direita. E ele envolve uma faca com energia do espírito que a torna mais poderosa e ataca no inimigo. O Belope já surge atrás do outro inimigo e ataca, mas o inimigo defende e o Prota ataca ele por trás. O Prota pergunta se os membros do grupo dele estão bem, e eles falam que levaram a mesa. O Prota ameaça os inimigos capturados, falando que eles têm 2 escolhas. A primeira, eles contam para quem trabalham, objetivo, localização da base e só um deles morre. Segunda, eles ficam calados e todo mundo morre incluindo seus familiares. O Prota fala que é de Runkandel e jura pela honra do clã Runkandel. Um homem fala que entende e pede para garantir a segurança da família dele. Ele fala que faz parte de uma organização chamada Quinzelo. O Prota pensa que Quinzelo é a organização terrorista que estava na ativa por volta da hora da morte dele, e tem certeza que eles foram mortos pelo Imperador Zan e se tornaram conhecidos no mundo por assassinar e saquear os cidadãos, e querem fazer seu próprio rei se tornar o rei do mundo. O homem fala que o acampamento dele está na entrada do território dos Homens-Fera, e eles são aproximadamente 20 cavaleiros e magos de 4 estrelas. O Prota pergunta por que eles levaram a mesa. O homem fala que ela é a declaração da revolução deles, e eles receberam ordens de capturar todas as cadetes femininas vivas. Com isso o Prota fala que vai manter a promessa dele e mata o homem. O Prota parte sozinho para resgatar a mesa. Enquanto está correndo o Prota é visto pelos inimigos e é atacado e a batalha começa. O
O Prota derrota todos eles e para distrair o resto que está na base e resgatar a mesa, ele coloca fogo na floresta. O Prota aparece na base deles e vê o chefe deles. Enquanto o chefe tá dando ordens, o Prota aparece atrás dele e mata ele. Com isso ele pega a chave para libertar a mesa. Ele entra em um lugar e vê um porão. E lá está a mesa. De repente eles ouvem um barulho enorme, e a mesa fala que se as coisas ficarem perigosas é pro Prota abandonar ela e fugir. Eles saem e veem que todos os homens estão derrotados, e veem um membro da tribo do Lobo Branco. O Prota rapidamente desmaia a mesa, e o lobo pergunta se foi o Prota que colocou fogo na floresta, e o Prota fala que foi e que ele é o filho de Ciron Runcandel, Jin Runcandel. Corta para dias antes da missão. O Prota está tentando infundir energia espiritual na espada, mas o Murakan dá uma voadora nele e fala que se ele não quer morrer de congestão de energia espiritual é para ele parar de despertar a espada. O Prota fala que vai parar. Corta para o lobo dizendo que é hoje que ele vai pegar a sua presa mais valiosa, um Runcandel. O lobo fala que seu nome é Quasito e é um guerreiro da tribo Truca. O Prota pensa que a tribo do Lobo Branco é uma tribo nascida para batalha e massacre e o poder marcial de um lobo branco adulto é por volta das 6 estrelas. E que a tribo do Lobo Branco é conhecida por odiar os Runcandels pelo motivo de o primeiro patriarca dos Runcandels ter matado o grande lobo branco Javier, o qual eles adoravam como a um deus. O lobo fala que vai oferecer o Prota para o altar de Javier hoje e consolar a alma dele, e fala para ele decidir se vai ter uma luta honrada contra ele, ou vai ser destruído enquanto tenta fugir. O Prota, que também não arregar contra ninguém, fala que vai lutar. Assim a luta começa. Durante a batalha o Prota pensa em usar o pingente que a irmã dele deu para ele, mas ele fala que não vale a pena usar em uma crise como essa e fala que não é certo usar magia também, pois se o clã dele enviar pessoas para investigar, eles vão descobrir rastros de magias. Então o Prota pode ser expulso do clã por quebrar a regra de não usar magia. Ele pensa que só resta a ele usar energia espiritual e despertar a sua espada. Assim a batalha continua. Depois de derrotar o lobo, o Prota sente uma pontada forte e cai de dor. De repente o Murakan aparece na mente do Prota e fala que é isso que acontece quando alguém que é fraco tenta despertar a espada. O Prota se levanta e começa a controlar sua energia espiritual. Ele se concentra mais ainda e consegue se recuperar. De repente ele vê um menino. Ele percebe que o menino é a pessoa que ele tinha que procurar, pois era o objetivo da missão resgatar esse menino. O menino comemora que vai ser salvo. O nome do menino é Simberbil. Ele fala que nunca esquecerá dessa dívida e sempre lembrar do encontro com o Prota. Ele fala que se o Prota precisar de ajuda algum dia é só falar para ele. O Prota fala que vai fazer isso. Assim terminamos o resumo de hoje. Na próxima parte veremos o Prota iniciando seu novo treinamento e também veremos ele ir em uma missão muito importante para assassinar alguém sem ser visto. Querem outra parte? Deixem o like e comentem bastante. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora fiquem com o recado do editor. Você que tem um canal no YouTube, quer ter vídeos editados tão incríveis quanto este? Entre em contato comigo no Instagram agora mesmo e descubra como.